Que Deus abençoe muito, né? Vou falar de um assunto complexo, um assunto difícil, né? E neste assunto, né, eu quero deixar bem claro para a igreja, os que vão ouvir, que o Senhor não mudou. Que as suas regras, ela não mudou. Às vezes as pessoas pensam hoje, né, que o Senhor, ele usou o seguinte termo, né, que é usado aí muito no mundo, né? Não pode com eles, junte-se a eles, né? O que dá a entender hoje foi que Deus, ele lutou para o povo ser santo, e o povo não conseguiu ser santo, aí Deus abriu a guarda, deixou o povo fazer o que quer. Não. Deus é santo, ele é inculpável, ele é irrepreensível. Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, tá certo? Isaías capítulo 42, no verso 8, diz que o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele envia Elias na casa de Acabe, tá? E para desafiar, né, Acabe, o Deus de Acabe, na casa do Deus de Acabe, porque Carmelo era a casa onde se adorava Baal, né? Baal era Deus do fogo, conhecido como Deus do fogo. Então Elias desafia, né, o Deus de Baal na casa de Baal, o Deus de Baal na casa de Baal, na especialidade dele. E a frase que ele fala ali, e que, né, traz o impacto, é o Senhor falando para o povo se decidir. Se é o Senhor, serviu. Se é Baal, serviu. Não pode cochear entre dois pensamentos. Então essa palavra vale para hoje. Entendeu? Se é o Senhor que vamos servir, vamos servir. Se é os anátemas, vamos servir os anátemas. O que não podemos é cochear entre dois pensamentos, tá? E esta palavra de anátema, ela é bem forte, porque tem muitas pessoas sofrendo coisas terríveis dentro da sua casa, na sua vida, por legalidade, né? Essa mensagem, né, ela me trouxe esse estudo sobre anátema que eu dei na igreja, né, um pouquinho diferenciado do que eu vou trazer aqui, porque aqui a gente pode trazer mais detalhado, né, me trouxe muita dor, tá? Trouxe uma divisão na igreja, tá? Trouxe perseguições, trouxe situações terríveis, né, na minha vida, mas não me arrependo de ter trago aquilo que o Senhor mandou, porque trouxe libertação para muitas pessoas. E a gente está aqui, né, para ser usado como instrumento nas mãos do Senhor, para que na autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo, as obras de Satanás, elas vão ser desfeitas. Tá certo? Então, eu lembro que uma desses cultos sobre o anátema, né, um irmão com a sua esposa lá de Portugal entrou nesse propósito, orando, buscando, pedindo ao Senhor para que mostrasse, né, os anátemas da casa, porque estava acontecendo algumas coisas estranhas lá na casa. E o Senhor mostrou para ela que atrás da parede tinha um trabalho, né? Só que a casa era alugada, né? E ela falou com o marido, e o marido falou: como é que a gente vai fazer para poder, né, atrás da parede? Não, o Senhor mandou, né? E ali o irmão rebentou ali o pedaço da parede ali, e exatamente onde o Senhor mostrou, tinha um trabalho de feitiçaria já há muito tempo guardado naquela casa, e foi tirado, e eles tiveram paz, tá? Aí as pessoas falam assim: não, mas é só repreender, orar, repreender, que o mal está desfeito. Ora, se fosse só orar e repreender, Deus não mandava tirar. Deus não mandava tirar. Entendeu? A Bíblia é bem clara, né? Onde mostra que os espíritos malignos, demônios, se ocultam nessas coisas. A Bíblia, ela diz que tudo que é oferecido, né, a ídolos é oferecido a demônios, né? Tem pessoas que ainda pegam doce aí no dia 27 de setembro, né, Edgar? Não tô brincando, Edgar não pega mais não, né? Dia 27 de dezembro, e ora aquilo ali: não, vou orar, vou repreender e vou dar para meus filhos. Então eu quero trazer, né, à luz da Escritura, fazer você compreender como é que funciona isso, tá certo? Por exemplo, como é que nós cultuamos o nosso Deus? Para cultuar o nosso Deus, algumas regras bíblicas para que isso ocorra, tá? E essa regra a gente consegue ver ela em Romanos 12. Romanos 12, 1, ele fala: rogo-vos, né, pelo nosso Senhor e com a reunião que temos com ele, que apresentei o vosso corpo. O vosso corpo, eu estou falando de culto. Romanos 12 fala de culto. Apresente o vosso corpo
né? Você tem que entender que corpo envolve seus olhos, corpo envolve seus ouvidos, corpo envolve sua boca, seu nariz, as suas mãos, todo o seu corpo, inclusive os genitais. Tudo isso faz parte do corpo, tá? E ele fala que apresente esse corpo como sacrifício vivo, santo. A palavra santo é cortado e separado. Cortar e separar de quê? Do pecado, tá? Vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. Então, né, a forma que Deus quer que nós demos culto a Ele, que Ele recebe esse culto, é quando eu apresento-me limpo, quando eu apresento-me purificado diante do Senhor, tá? Você vai olhar na palavra do Senhor, se me falha a memória, acho que é em Malaquias. Eu não lembro agora o texto, eu vou lembrar antes da live aqui, os irmãos vão lembrar, vamos colocar aqui. Em que o povo, né, eles estavam, quando nascia um animal cego, eles falavam assim, não, Ageu. Não, acho que não é Ageu, não. Eu acho que é Ezequiel. Ezequiel. Quando nascia um animal cego, um animal aleijado, quando o animal ele era pego, para uma besta e tirava uma pata, ou o animal ficava muito ruim, né? Muito ruim, é Malaquias mesmo. O animal ficava muito ruim, já botaram aqui Malaquias. O animal ficava muito ruim e não morria. Eles falavam assim, não dá para vender, também não dá para comer, mas vamos ofertar ao Senhor. Vamos sacrificar esse animal ao Senhor. E eles faziam essa prática, né? Os melhores animais eles vendiam, os animais defeituosos guardavam para deixar para o Senhor. Presta bem atenção nisso que eu estou falando para os irmãos. E esse animal não era o Cordeiro Pascual. O Cordeiro Pascual ele era sacrificado anualmente. Anualmente, né? Só você ler em Êxodo 12, você vai ver a instituição da Páscoa, né? Moisés, este é o primeiro mês do ano, né? Naquele mês ali, é o mês de Nisan, que está começando ali. Aos 10 destes dias pegará um cordeiro, ao 14º dia o sacrificará à tarde, né? Então, você vai ver ali a instituição da Páscoa. Esse Cordeiro Pascual, né? Que morria anualmente, esse simbolizava Cristo. Tanto que João Batista, ele diz, né, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus ele morre na Páscoa, e Jesus é sacrificado à tarde, tá? Mas o sacrifício contínuo do animal que morria todos os dias, era o incenso de manhã e o animal morto à tarde, né? Esse sacrifício contínuo, ele simboliza eu e você. Ele simboliza a nossa luta diária, nosso sacrifício diário contra a nossa carne, tá certo? Nosso sacrifício diário contra a nossa carne. Tanto que Paulo diz assim, Cristo morreu, logo todos morreram, estamos entregues à morte todos os dias. Amém? Repetindo, Cristo morreu, logo todos morreram, estamos entregues à morte todos os dias. Colossenses 3 diz, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Você só pode ressuscitar uma vez que você tenha morrido. Tá certo? Então, esses animais que eram sacrificados todos os dias, que representa a minha luta diária contra o pecado e a sua luta diária contra o pecado, né? Está representado lá em Romanos 12, quando ele fala que apresentei o vosso corpo como sacrifício. Tá vendo? Sacrifício contínuo, sacrifício diário, né? Então, quando eu morro para o pecado durante o dia, e eu vou levantar minhas mãos em adoração a Deus à noite, o meu louvor, minha adoração, ela vai chegar perante o Senhor. Mas se o meu olho foi defeituoso naquele dia, se a minha boca foi defeituosa naquele dia, os meus ouvidos foi defeituosos naquele dia, as minhas mãos, pés, foi defeituoso naquele dia, foi contaminado, né? Como que eu chego no final do dia e vou levantar as mãos em adoração a Deus se o meu corpo não foi santo? Se o meu corpo não foi puro? Logo, esse sacrifício não será um sacrifício puro, santo e agradável, que é o sacrifício que agrada a Deus. Então, o Senhor repreendeu e falou para ele, vem cá, vocês dão os animais cegos para mim, os animais aleijados, os animais lacerados. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você for na presença de uma autoridade, de um rei, né, você vai levar para ele um animal assim? Você vai levar um animal cego? Você vai levar um animal aleijado? Então, se vocês não levam para uma autoridade um animal desse jeito, por que vocês dão para mim? Então, o que o Senhor está repreendendo ali? Que esse animal diário não pode chegar perante ele com defeito. Não pode chegar perante ele torto, aleijado. Isso faz alusão a quê? Isso faz alusão a quê? Um dia de pecado. Partiu, meu amado irmão. Deus abençoe. Rapaz, ganhei de presente. Ganhei, rapaz. Vi o seu aqui, o pessoal foi e me presenteou com esse aqui lá do sul. Aí, que benção. Glória a Deus. Viu?
Glória a Deus. Paz sua irmã. Paz do homem de Deus. Tudo bem? Ah, agora sim. Poxa aí, ó. Aquele ali já tá todo emendado, tadinho. Deus abençoe muito. Glória a Deus. Apertar sua mão aqui. Senta aqui do meu lado aqui. Ah, tá na benção, rapaz. E aí, amados irmãos, né? O Senhor tem um café quentinho ali. Hoje pega ali, ligar a xicrinha para eles ali, o café. Chegou o nosso querido irmão Berlan com sua família. E travou. Tá conectado aí, Sara? Ah, destravou, soltou. Aí, amados irmãos, o Senhor está repreendendo, porque ia levar os animais lá, né? E o Senhor fala, não, você não pode trazer diante de mim. Isso trazendo para o dia de hoje, tá certo? A palavra fala que as coisas passadas são sombra de coisas que havia de vir. Lá no templo, lá no tabernáculo, toda a liturgia que ocorria ali, né, era uma sombra daquilo que seria o culto hoje a Deus. Tá certo? Então, da mesma forma que o Senhor repreendeu, porque aqueles animais impuros estavam sendo oferecido a ele, assim também, quando nós entramos com nossos olhos contaminados, nossos ouvidos contaminados, nossa boca contaminada, para buscar a face do Senhor, não vamos encontrar. Porque Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não abençoe, nem os ouvidos tapados, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não abençoe, os ouvidos tapados para que não ouça, né? Mas o pecado, ele faz divisão entre o homem e Deus. Entendeu? Quem entendeu essa parte aí dos animais, né? Torto, sujo. Quem entendeu Romanos 12, a explicação aqui, fala amém para mim aqui. Eu boto um ok aí, amém, né? Para que eu possa dar seguimento aqui sobre o anátema. Se você entender isso aqui, né? Se você entender o que vai ser dito nessas escolas bíblicas, que vão ser várias, né? Eu tenho certeza que você vai adentrar os atos do Senhor e o Senhor se revelará a ti. Você sentirá a presença de Deus. Amém? Quando você tirar o que está entre você e o Senhor. Né? Glória a Deus que os irmãos compreenderam. Né? Vai ter aqueles, né? Porque tem um parente meu aqui, ó, David Guimarães. Vai ter aqueles que vão entrar, né, lá nos comentários, né, que vão entrar na live. Você tem que entender que Belial não é um nome. Belial é um comportamento maligno. Tá? Então você vai ver na Bíblia, tanto no Velho Testamento, eu vou dar um estudo sobre isso, quanto no Novo Testamento, falando sobre o filho de Belial, tá certo? Só que você não vai encontrar um Belial na Bíblia. Quem é o pai? O Belial, né? É um comportamento satânico, maligno, né? É o mesmo sentido da palavra diabo, né? Trapaceiro, que arruma confusão, essas coisas todas. Então, são pessoas, né, usadas por Satanás que se infiltram, né, para criar bagunça, para criar discórdia, para criar dúvida. Então os Beliais vão existir, o joio vai estar no meio do trigo. Então algumas pessoas, de repente, entram no comentário e elas vão dizer assim, mas você está usando a lei, né? O Velho Testamento foi anulado. 90%, mais de 90% das profecias sobre a volta do Senhor está no Velho Testamento. A palavra do Senhor, ela fala em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e exortar. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 2, por isso prega a palavra em tempo e fora de tempo, exorta, repreende, redarga, ensina. Então eu vejo a inspiração de Deus de Gênesis a Apocalipse, tá certo? De Gênesis a Apocalipse. E a lei dos profetas não morreu. A lei dos profetas, ela existe para nós compreendermos o tempo, as estações que antecedem a volta do Senhor. Muitas das coisas lá atrás existem como sombras, como as pessoas falam que a lei dos profetas está anulado, né? Você não tem que ver mais. Se você for para Gálatas, capítulo 3, peço até que você abra para mim. Abre Gálatas capítulo 3, fica tranquilo que eu vou continuar falando de anátema. Abre Gálatas capítulo 3, olha que coisa interessante, né? Onde as pessoas pensam que o evangelho começou a ser pregado por João Batista. Então olha que coisa interessante aqui em Gálatas, no capítulo 3, né? Começando pelo Novo Testamento, ali é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Olha só. Gálatas, capítulo 3. Estou no 2 ainda aqui. Amém? Eu estou lendo a Bíblia King James, tá? Tem uma versão bem diferente, mas dentro do mesmo contexto. Diz assim, irmãos, presta atenção, olha só. Versículo 7. Esteja certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão.
E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, né? Na sua Bíblia deve estar assim, e havendo o Senhor justificar os gentios, tá? Anunciou com antecedência o evangelho a Abraão. Então o texto diz, havendo o Senhor justificar os gentios, anunciou o evangelho primeiramente a Abraão. Então o evangelho não começou com João Batista. O evangelho começou desde lá de Abraão. Então, se o evangelho ele começou em Abraão, por que eu tenho que desprezar o Velho Testamento? Por que eu tenho que desprezar a lei e os profetas? Por que eu tenho que desprezar as festas? De maneira nenhuma. É compreendendo a lei e os profetas, compreendendo as festas, compreendendo toda a liturgia de culto, né, ali no tabernáculo, que eu vou compreender como fazer uma adoração perfeita ao Senhor, né, nos dias de hoje. Amém? A palavra fala que é um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, amados irmãos, você vê que há um critério, né, há uma forma de culto, e o Senhor exige que nós nos apresentamos perante Ele, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável, tá certo? É importante que nós vejamos, tem que ir lá em Romanos 12. Vamos lá, porque tem alguns detalhes ali que eu preciso falar para vocês. Vocês estão em Gálatas, volta um pouco, você vai chegar em Romanos. Tá frio aqui, né? Não ia fazer lá dentro, mas eu preferi fazer aqui fora, os cantos dos pássaros aqui me... Poxa, né? Romanos 8. Irmãos, vou fazer sem pressa, tá bom? Sem pressa. Não sei quantas escolas bíblicas nós vamos levar, mas é um assunto que precisa ser tratado. Romanos 12. Quer um café quentinho? Vou pegar a garrafa e a xícara e botar aqui. Não? Irmãos, abre e me dá ok. Amém? Romanos 12. Aquela dorzinha de cabeça de sinusite. Vamos lá. Irmãos, vamos lá. Vamos ler? Tá certo? Lembrei daquele... Esqueci o nome dele. Vamos ler. Né? Presta bem atenção, irmãos. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, lógico, o culto racional. E não vos moldeis, presta atenção, o que é a Bíblia King James, na Bíblia, aí na sua Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Aqui ele fala, e não vos moldeis o sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis ao sistema desse mundo, mas transformai-vos, né? Ou lavai-vos, purificai-vos, transformai-vos as vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Bom, a boa e vontade agradável de Deus primária é que você seja salvo. Não é isso? Você seja liberto, curado, transformado, salvo. Que os seus parentes vejam em você um testemunho vivo, a ponto de quererem servir o seu Deus e se renderem a Ele. Porque a maior forma de você testemunhar, né, de você evangelizar, é através do seu testemunho. Tá certo? É igual as pessoas falam muitas coisas, né? Calúnias, perseguição, a vida de um crente verdadeiro é assim. Mas olha para esse crente que está sendo caluniado, se a família dele faz parte da igreja. Porque a primeira coisa quando você tem um mau testemunho é que a sua família não faz parte da igreja. E eu tenho o privilégio de pastorear meu pai, né, minha madrasta, né, pastorear ali, né, minha irmã, pastorear muitos dos meus parentes ali, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que foram tragos para a presença do Senhor através de um testemunho de vida. Amém? Obrigado, meu amor. Então ele fala para não se conformar com esse mundo. Na King James ele fala para não se moldar. Não se moldar. Ó, não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que você vire um instrumento nas mãos dele. Deus quer que você ore,
e ele responda. Deus quer que ele fale e você escute. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer que você seja, né, o embaixador dele nessa terra. Essa é a vontade do Senhor. Mas ele fala que eu não posso me moldar a este mundo. Tá? Vamos pegar um outro texto aqui que fala também sobre essa questão, né, de mundo, né, de se moldar a ele. E depois que a gente pegar esses contextos todos, a gente entra na questão do anátema. Para mim entrar no anátema, primeiro eu tenho que te dar uma base sólida. Tá certo? Então vamos para a primeira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Depois que eu te der bastante base, a gente vai entrar aqui firme, né, no anátema para quebrar a espinha mesmo. Esse tempinho assim, ó, porque tem um compromisso na igreja. Eu ficava aqui dando aula o dia todo. O dia todo. Tinha uma falar da palavra, né? 1 de João, lá atrás, tá? Capítulo 2. Me dá ok. Irmãos, manuseia a Bíblia. Amém? Manuseia a Bíblia aí. Se aprender, você ficar esperto no manuseio da palavra. Você está começando agora, tá bom? Pode ir lá no índice, não tem problema nenhum, tá? Mas é lá atrás. Só você abrir Apocalipse e voltar. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Verso 15, amém? 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E você observa que logo no versículo 18, ele entra na questão do anticristo. Olha só, filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouviste que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do santo, e todos têm de pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. No mesmo momento que ele fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa, a sua concupiscência, mas quem ama o Pai permanece para sempre. Ele já entra em seguida falando da mente anticristã, né? O anticristo, mas ele entra no plural, muitos se tem feito anticristos, ele entra num plural, né? Ou seja, o que é um anticristo? É aquele que vai contra aquilo que o Senhor estabeleceu. Então hoje a gente vive um momento de quê? De que não tem nada a ver, de que isso é radicalismo, porque não pode ser dessa maneira, porque se falar assim é discriminação, porque se pregar dessa maneira é discriminação, porque não tem problema nenhum fazer uma tatuagem, não tem problema nenhum colocar um piercing, não tem problema nenhum ver todo tipo de programa, porque o problema não está lá, está aqui, né? Se a minha mente for boa, meu coração for bom, aquilo não vai me contaminar. É mesmo, é? A palavra fala que a candeia do corpo são os olhos. Se o olho for bom, o corpo terá luz. Interessante que ele não fala que o corpo vai virar luz, ele fala terá luz, a luz é Cristo, é o Espírito. Mas se o olho for ruim, ele não vai ter luz, ele vai ter trevas, Satanás. E olha quem está me ensinando é Cristo. Então hoje você vê todo tipo de atrocidade dentro das igrejas, você vê pastores influentes, igrejas, né, grandes igrejas influentes, né, onde os seus próprios líderes, né, eles adotam para si uma característica, né, um perfil totalmente mundano, na sua forma de vestir, na sua forma de falar, usando gírias para pregar, né? Usando simbologias humanas, mundanas, para poder pregar, pintando as suas igrejas de preto, enchendo as igrejas de luz colorida, fumaça saindo do palco, né? Ontem nós fomos fazer um culto, né? E tivemos que passar, né, pelo inferno, né? Tivemos que passar pelo inferno, quando o pessoal fechou a rua ali, luz piscando, funk, cortina de fumaça, a gente tem que passar no meio. E eu falei até para eles, se o inferno fosse sair, já era o suficiente para mim não querer estar. Mas a única diferença que eu vi ali, dali e para algumas igrejas, foi só o ritmo da música.
porque o restante tudo igual. Então a palavra, ela está falando para mim, não amar o mundo, nem o que no mundo há. E ele fala da cobiça dos olhos. O diabo, ele engana muita gente. O diabo, ele consegue, né, digamos assim, ele consegue, como é que eu posso falar? Conquistar as pessoas pelos seus olhos, pelo que elas veem, né? Para mim ele tem mais trabalho, que eu só tenho um, né? Então não são dois olhos, né? Então, mas também dá, né? Então, amados irmãos, eu estou falando bem devagar, porque você precisa compreender isso, amém? Então vamos para mais um texto. Vamos para 2 de Coríntios, capítulo 6. Perfeito. Plenitude dos gentios. É seduzir. O diabo, o irmão colocou aqui, né? O diabo consegue seduzir as pessoas através dos olhos dela. Perfeito. Obrigado, meu querido. Não sei quem botou aqui, plenitude dos gentios, eu não sei quem é, né? Mas que Deus abençoe. Qual foi o texto que eu falei? 2 de Coríntios 6. Eu vou te dar base e observa que as bases que eu estou dando tá na graça, tá? Porque na cabeça das pessoas de graça, né, é as cartas de Paulo. Mas na cabeça das pessoas, né? Então vamos lá, né, mostrar dentro do pregador da graça, né, o que está falando aqui, né? Mostrei lá a epístola de João, João também, né, está na graça, na visão, né, deles aí fora, né? Nós vemos ali Romanos, né? Nós vamos aqui agora ver Coríntios, 2 de Coríntios 6. 6, tá? Amém? Ok? 2 de Coríntios 6, verso 11, tá? Ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco, com o nosso coração aberto, no amor fraternal por vós. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vos tende limitado o vosso afeto para convosco. Ou seja, Paulo tenta ajudar, de coração aberto, falando, mas o povo de Corinto estava endurecido. Aí Paulo ele começa a falar no versículo 13. Em termo de justa retribuição, vos falo como a filhos. Abri, pois, também o vosso coração. Estava endurecido. Paulo, poxa, eu estou tratando vocês como filhos. Me preocupo com você. É o Espírito Santo de Deus na vida de Paulo, falando para aquelas pessoas. Versículo 14. Jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes ou com os ímpios. Pois que há de comum entre a justiça e a injustiça? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus, somos nós, e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão, aleluia, o meu povo. Quem quer que Deus habite em você? Você quer que Deus habite em você? Hein? Vou ler de novo. Que harmonia em Cristo e Belial, que parceria pode estabelecer, versículo 15, entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles. Você quer que Deus habite em você? Você quer? E entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Você quer isso para você? Pastor, eu quero. O que você tem que fazer? Hein? Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Louvado seja o nome do Senhor. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Observa que esse texto é muito forte, e observa que o Senhor está colocando uma condição. Ele está colocando uma condição para que Ele habite em nós. Ele está colocando uma condição
para que Ele seja nosso Pai, para que nós venhamos ser vossos filhos. Ele coloca uma condição, amados irmãos, e essa condição é não entrar num julgo desigual com os ímpios. Essa condição é não misturar o santo com o profano. Essa condição é não ter parceria com os filhos de Belial. Essa condição é sair do meio deles. Essa condição é não tocar nada impuro. Nada impuro. Mas, pastor, o que é impuro na visão de Deus? Impuro na visão de Deus é tudo aquilo que a Ele não foi consagrado. Tudo aquilo que a Deus não foi consagrado, para Ele é impuro. E tudo aquilo que a Ele foi consagrado, para Ele é puro. Como Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele vai fazer um jantar. Se não me falha a memória, capítulo 5 de Daniel. E quando ele faz esse jantar, ele usa os utensílios da casa do Senhor, que foi roubado por Nabucodonosor como espólio. E a mão do Senhor aparece ali, escreve na parede, Menel, Menel, Tekel, Pérez e Farsim. Onde ninguém pôde interpretar, mas Daniel foi ali, pelo Espírito, interpretou, e diz, pesado foste o teu reino, e achado com falta. Tirado foi o seu reino hoje, e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Belsazar morreu, o reino foi tomado por Dario Persa. Então você vê a ira do Senhor se acendeu, porque aquilo que foi consagrado a ele estava sendo usado, de forma abominável. O santo se misturando ao profano. Você, quando veio para a presença do Senhor, você foi santificado. Você foi lavado. Você foi purificado com o sangue de Cristo. E você foi apresentado ao Senhor. Você foi consagrado ao Senhor. Então o Senhor não permite que aquilo que é consagrado a Ele, que é a nossa vida, venha se tornar impuro, com as coisas impuras. Certamente, esse tipo de prática acende a ira do nosso Deus. Tá certo? Então, se você está purificado, não é isso? E você agora se torna imundo, a palavra diz que tornou o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor para esse que não houvesse nascido. Algumas versões dizem que é melhor esse amarrar uma pedra e se jogar ao mar. Então isso aí você vê, a fúria, a ira de Deus, quando você contamina aquilo que por ele foi santificado. Tá certo? Então, nós podemos ver também uma outra situação, tá? Em Josué capítulo 7. Em Josué capítulo 7 você vê algo que não foi consagrado a Deus, foi consagrado a ídolos. E a palavra fala em Coríntios, nós vamos chegar lá, que tudo que é consagrado a ídolos é consagrado a demônios. Tá certo? E você tem que entender uma coisa, que o que mais tem no nosso meio, tá? São marcas que, para se tornar grandes potências mundial em venda, foram consagrados a Satanás. Um exemplo, O irmão está aí, O irmão trabalha em banco, o irmão é área comercial, Você sabe como é que é para o empresário, A ter capital de giro, tem que ter um bom limite para ele poder trabalhar ali, O sufoco que é, Tem aqueles que pegam aqueles empréstimos altíssimos, E o gerente libera, daqui a pouco ele não paga esse empréstimo, é o gerente que, segura ali a dinamite, a bomba, Então não é fácil um camarada ser empresário hoje para ele explodir no mercado. Aí você vê um refrigerante. Um refrigerante. O que é um refrigerante? Se tornar uma potência mundial. De que refrigerante eu estou falando? Alguém pode chutar? Coca-Cola. Aí a Coca-Cola, ela financia, ela patrocina tantas coisas. São patrocínio de bilhões. Não são nem milhões, são bilhões. Para ela patrocinar bilhões, quanto ela não ganha? Aí teve um comercial da Coca-Cola, acho que foi de 2015. Esse comercial tem no YouTube. Na semana que vem eu vou dizer exatamente como você achar esse comercial no YouTube. Porque eu não lembro se foi 2015, mas foi 2015. Que o comercial da Coca-Cola, sabe o que que era? Era um demônio enorme preso, acorrentado, Satanás preso. Ele estava acorrentado,
né? E aquelas correntes eram quebradas, um monstro enorme, era um demônio, Satanás. As correntes eram quebradas no comercial de Natal, que era quebrada, o povo começava a festejar. Ou seja, Satanás sendo solto e o povo festejando. Comercial da Coca-Cola. E quantos outros comerciais, né? Ocultistas, satânicos, quantos comerciais, né? Da Coca-Cola com mensagem subliminar. Mas você entra na casa do crente, a Coca-Cola está lá. Porque o crente ele fala assim, se eu for pensar nisso eu não vou comer nada. Se eu for pensar nisso eu não vou beber nada. Se não tivesse problema nenhum comer coisa sacrificada, por que Daniel assentou no coração comer legumes e água? Porque na Babilônia todo tipo de alimento era sacrificado aos seus deuses. Só tinha duas coisas na Babilônia que não era sacrificado aos deuses: legumes e água. Foi o que Daniel comeu. Qual foi o resultado disso? O Senhor chama ele de servo muito amado, de servo muito desejado. Bom, na minha opinião, você não deveria tomar refrigerante nenhum, porque é veneno. 72 agentes cancerígenos. Entendeu? Num copo de refrigerante tem 7 colheres de açúcar. Mas, já que você quer tomar um refrigerante, precisa ser Coca-Cola? Que tem um caramelo 4, altamente cancerígeno, né? Que tem substâncias nela, né? Que são viciantes, que dopam, que faz a pessoa se viciar. Mas o crente não tem problema nenhum. Tem até um pastor que diz que o diabo fica revoltado quando você acorda de manhã, no almoço, bota aquela Coca-Cola gelada e você bebe, ele não pode beber, o diabo fica revoltado. É revoltado nada, ele faz festa que você está bebendo. Né? Então, estou dando um exemplo. É só um exemplo aqui, chucro. Você está entendendo? Tem uma marca que muita gente gosta. Não vou mentir, é confortável. Eu já tive. Ganhei de presente, porque comprar não compra não. Pisar em cima de 500, 400 reais, não piso mesmo. Tênis é para cobrir o meu pé. Mas uma marca que todo mundo gosta é a Nike. É a Nike. E, não tem nada a ver, o senhor vai falar disso agora? Por que as pessoas gostam de usar também? Porque salta os olhos da pessoa, pô, tá de Nike. Mas você vai entrar no site da Nike, você vai buscar a história deles. E eles falaram que buscaram a inspiração deles, sabe aonde? Eles buscaram a inspiração deles na mitologia grega. E viram que na mitologia grega tem uma deusa da velocidade. E o nome da deusa da velocidade qual é? Qual é? Nike. A deusa da velocidade chama-se Nike. E ela tem 2 asas, né? E aquela vírgula que você vê ali, aquilo ali é uma das asas. Então o tênis faz a asa, do lado de cá faz a asa esquerda, o de cá faz a asa direita. Então simboliza a deusa. Então foi inspirada a marca na deusa da velocidade. Isso eu não estou inventando. Está no site da Nike. Está lá no site. Então você não, mas não tem problema nenhum. Então se fosse inspirado, né? Se fosse inspirado lá no Tranca-Rua, em vez de ser um Czinho, fosse lá a imagem do Tranca-Rua, não ia ter problema? Hein? No caboclo tal, né? Na Pombagira. Se fosse inspirado lá, se fosse o símbolo, você usaria? Eu não usaria não, cruz credo. Ué, você não usaria, mas você usa? Da deusa Nike? Porque para o Senhor não tem diferença. Se é a deusa da velocidade, se é Apolo, se Zeus, né? Se Paulo, Pedro, ser um ídolo qualquer desse. Não há diferença nenhuma. Uma vez eu vi uma discussão de um irmão com a mãe, foi muito engraçado. Eu cheguei lá, estava tenso, né? Fui lá almoçar, aí estava tenso. Tá me perturbando aqui, pastor? Sei que ela... Não, pastor, eu falando com a minha mãe aqui, ela não quer entender qual é o problema da discussão. Tava aquela coisa toda lá. Olha o que minha mãe comprou, pastor. Olha aqui. Aí trouxe um produto de desentupir pia chamado Diabo Verde. Aí eu falei, mãe, você vai comprar um troço chamado Diabo Verde? Não tem nada a ver, o produto é bom e tal. Ele, não, pastor, eu virei pra ela e ela discutiu comigo, não tinha problema nenhum comprar. Eu falei, mãe, se fosse Pombagira vermelho o nome do produto, você compraria?
Se fosse Tranca-Rua, você compraria? Se fosse lá, né, Exu Caveira, você compraria? Ela, eu não. Eu falei, então pronto, o diabo verde você compra. Eu morri de rir, foi engraçado, né? Foi o irmão Alex lá, filho do Jerônimo. Ah, foi muito engraçado aquele dia. Mas não foi discussão de briga, não. Eu estava ali, estava, né? Mas você vê um detalhe. Olha, eu cheguei em casa, eu entrei na porta de casa. Irmãos, eu não comecei a falar de anátema ainda não. Eu vou te dar as bases aqui. Mas olha, eu entrei dentro de casa. Quando eu venho, eu geralmente entro pela porta dos fundos aqui. Quando eu entrei dentro de casa, pensa, eu senti uma presença muito ruim. Mas se chegar em casa, senti uma presença ruim. Algo ruim. Algo assim amarrou meu coração. Falei, meu Deus, o que é isso? E entrei direto. Só que antes de entrar em casa, eu vou ali no tanque, ali eu lavo a mão. Tem sabão de coco, eu lavo a mão, que eu fiquei na rua. Minha filha vai vir falar comigo, eu lavo a mão, geralmente lavo a mão e o rosto. Antes de entrar, né? Não é nenhuma simpatia, nada, é higiene. Né? Bota a mão em vários lugares. E aí quando eu entrei, tem que tomar mais cuidado, tem que pisar em ovos. Aí quando eu entrei em casa, eu senti aquele mal-estar e fui no banheiro. E aquela coisa que eu senti, falei, isso é maligno, eu estou sentindo uma opressão. Quando eu voltei do banheiro, que eu bati o olho na pia, eu vi esse coisa de Veja, né? Só que não era Veja a marca. Era limpeza geral, desodorante. Não era aquela embalagem igual de Veja. A embalagem era preta, toda preta, com a tampa vermelha. O rótulo era cheio de rosas vermelha com sombreado preto, tá? Era um produto de limpeza ali. E estava escrito embaixo assim, olha, sedução. Preto, vermelho, rosa vermelha, sedução. Quem é? Pombagira. Contei de perfume também. Seduzir. Eu olhei o produto, você deve conhecer, alguém já deve ter visto, né? Ele é uma embalagem igual de Veja. A embalagem é preta, a tampa é vermelha, o rótulo é rosas vermelhas sombreadas de preto, embaixo escrito sedução, perfume da rosa, sedução. Eu falei, olha, é isso aqui. Peguei na hora, derramei tudo, né? Derramei tudo, cortei, perguntei à mulher, falei, você não viu isso não? Ela nem reparei, né? Cortei tudo ali e joguei fora. Joguei fora, porque tinha a presença de um demônio camuflado em uma mulher, pombagira, dentro da minha casa. E por que aquele demônio entrou? Porque aquele produto, para ser vendido, ele foi oferecido a ídolo. Tem um irmão que ele faz um vídeo da caixa de chocolate da Lacta, aquela caixa azul é Lacta? Da Lacta. Ele fala, a caixa de bombom normal, ele abre a caixa de bombom, deslacra ela todinha, ele vai mostrando os bombom todinho. Até que ele pega um bombom e no bombom está escrito feitiço. Feitiço. Não vem dizer para mim que isso é à toa. Porque pegar uma caixa de bombom e botar dentro dela a palavra feitiço. Eu gosto de chocolate, mas na minha casa, a partir desse dia, não vai entrar mais chocolate da Lacta. Se alguém me dá, ele vai pro lixo. Porque na minha opinião, colocar um bombom escrito feitiço dentro daquela caixa, tem alguma coisa errada. Não foi à toa. Como também fazer um troço preto e vermelho, com rosa vermelha, botar sedução, não foi à toa. Tanto que eu senti a presença maligna. Então, amados irmãos, tem coisas que estão nuas e patentes aos nossos olhos. A gente não enxerga porque a gente não quer. E muitas das vezes a gente não se desprende dessas coisas porque o coração está naquilo. Ah, vou jogar meu tênis Nike fora, foi R$600. Né? A sua salvação foi comprada com sangue. Na minha opinião, a salvação ela vale muito mais do que qualquer marca dessa terra. Oi, meu amor. Ah, sim, também. Esmalte. Né? Mas eu não lembro. Fala pra mim. Acho que era da Risqué. Esmalte da Risqué. Da Da Risqué. Aí estava escrito, né, no esmalte lá o nome dos esmaltes. Como é que era? Sedução? Era uma coleção que a gente tem. Uma coleção? Mas o que estava escrito? Eu não lembro. Eu sei que tinha escrito alguma coisa, mas de jogar fora. Estava escrito um negócio assim, Seduz, aí tinha uns nomes lá. Seduz, aí tinha até o nome das entidades. Tinha porque... Tinha o nome das entidades os no... cristãos entraram, acho que no processo, falaram, todo mundo viu o vídeo e cancelaram. É.
Você está entendendo? Então, quer dizer, aí não entra mais, tem tanta marca, por que tem que entrar essa tal de risqué aqui? Risqué, riscou de casa, não tem mais, acabou. Amém? Então, amados irmãos, pastor, mas o senhor não está sendo radical? Uma roupa, um tênis, aqui, glória a Deus. Filha, aqui. Aqui, olha lá, olha só, ó. Rosa e sedução. Aproxima ali que eu vou te dizendo aqui. Aí, ó, irmão achou. Olha aí. Olha o que me fez mal quando eu cheguei dentro da minha casa. Pera aí que eu vou ver aqui. Demora um pouquinho para chegar aqui. O que teve a sedução com o inteiro? Aí, tá. Pode aproximar um pouquinho mais. Pode aproximar. Já tá no limite. Esse aí, irmãos, ó. Não dá para ver, mas embaixo dele tá escrito rosa e sedução. Esse aí. Perfeito. Tá vendo aí? Pode ir. Tá vendo aí? Lá embaixo está escrito douradinho assim. Rosa, não é rosas não, rosa e sedução. Eu conheço uma rosa, que é sedução. Entendeu? E nós conhecemos, sabemos bem. Aí você coloca dentro da sua casa. Você não percebe. Mas olha só. Você conhece o livro de Josué? Josué, ele recebe a missão de passar o povo além do Jordão, né, dar continuidade que Moisés começou, tá? Eita, estou com uma aqui, joga fora. Oi. Aquela coleção da Risqué. São 7 pecados capitais, 7 vermelhos capitais da Risqué. 7 vermelhos capitais da Risqué. Entendeu? Acabar com as marcas aqui, tá? Pastor, ontem mesmo comprei uma linha para fazer uma blusa de crochê da minha filha. Cheguei a embalagem e vi que o nome da linha era Verde Cabaré. Aí, é isso aí. É complicado, né? Então, olha só, irmãos, vamos lá. Josué, ele dá continuidade que o Senhor começou por Moisés. E ele começa a vencer. Os perezeus, amorreus, começa a ter vitória. Quando chega, isso aí está no capítulo 7 de Josué, quando chega uma cidade pequenininha, o nome da cidade é Ai. Ai mesmo, Ai. Os espias, eles olham e vê que é pouco soldado. E ele chega para Josué, e fala assim, olha, não fadigue todos os soldados. Não fadigue eles todos, não. Mande poucos, 2, 3 mil homens só. Eram batalhas que iam com 60 mil, 100 mil, 200 mil homens. Fala, não, envia só ali, né, uns 3 mil, que vai vencer facilmente. Quando chega nessa cidadezinha de Ai, que eles já foram né, com a vitória garantida, chegou lá o soldado de Ai, ó, arrepiaram com eles, rebentaram e saíram fugidos de lá. Quando Josué soube, Josué rasgou as vestes, reclamou com o Senhor. O Senhor disse que daria os inimigos em nossas mãos. O Senhor disse que seríamos vitoriosos. O que vão pensar de nós as nações? Certamente vão rir de nós. Certamente nos tomarão. E ele começa a culpar a Deus. Ele começa a cobrar de Deus aquilo que o Senhor havia prometido. Como muitas das vezes nós também cobramos. Senhor, o Senhor falou que o justo não vai mendigar o pão e está faltando as coisas na minha casa. Senhor, eu estou desempregado. Senhor, meu casamento. Senhor, isso, aquilo, né? Você vai, né? E começa a cobrar de Deus. Porque a tua palavra fala isso. Na mesma maneira que o Senhor fala que vai fazer, ele diz a condição que nós temos que estar para receber. E as pessoas se esquecem disso. E aí, o que acontece? Chega no momento que o Senhor se revela para Josué. Então, vou trazer o Senhor se revelando para os dias de hoje, tá certo? Na linguagem de hoje. Ô Josué, para a palhaçada. Para o mimimi. Para a frescura. Tá certo? Isso não tem nada a ver comigo. Nada. Vamos lá, Josué 7. Vamos lá. Olha o que o Senhor vai falar para ele.
Normal aqui. Normal aqui. Amém? Josué 7, podemos? Josué 7, versículo 6. Tá certo? Aqui o povo já perdeu a batalha, Josué agora vai lá reclamar com o Senhor. Vamos lá. Tô lendo na Bíblia King James, tá? Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face ante ao chão, diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes, nós contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Aí papai responde na hora. Ó. Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o seu próprio rosto. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema. Batalha, porque pegou do que era anátema. Há quem diga que não tem nada a ver. Entendeu? Tem batalha sendo perdida na sua casa? Na sua vida? Vê se você não tomou um anátema aí. Ora, o povo de Israel pecou, versículo 11. Violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema. E até o furtou para si. E também escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos. E voltarão as costas, fugindo de seus adversários. Porquanto se tornaram a si mesmo anátemas. Olha só o que a Bíblia, essa Bíblia aqui, né, que é bem detalhista, bem detalhada, fala. Quando eles pegaram o anátema, eles mesmos se tornaram um anátema. Quando eu pego um anátema, quando eu visto um anátema, quando eu consumo, né? É consumo isso. Um anátema, eu me torno anátema. Eu me torno maldito. Será que é sério falar de anátema, sim ou não? Eu julgo muito sério. Pegou o anátema, vestiu o anátema, viu o anátema. Você vê na televisão. Você se torna um anátema. Versículo 12. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, ou seja, não terá vitória sobre os inimigos, e voltarão as costas, fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Olha só, se tornou maldito, você merece ser destruído. Por que merece ser destruído? Porque foi consciente. Entendeu? Olha só. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruíres do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Olha só. O Senhor está falando, enquanto tiver um anátema no meio de vocês, eu não vou estar com vocês. Esse Deus, irmãos, é o mesmo. O Deus que não aceitava o anátema lá atrás, na sua opinião, Berlan, ele aceita anátema hoje? Aceita, minha irmã? Aceita, Edgar? Ele não aceita. Hebreus ele fala que o Senhor mesmo ontem, hoje serás eternamente. Gente, acorda. Deus é imutável. Deus, ele é santo. Olha o que a Bíblia está falando. Vocês não vão ter vitória sobre os inimigos. Vocês vão voltar as costas e voltar correndo. Quanto crente está perdendo batalha? Quantos? Não são poucos. Olha, se você pegar no anátema, consumir o anátema, tu vai virar anátema, tu vai virar maldito com ele. Olha, tem mais.
Se o anátema estiver com vocês, eu não serei com vocês. Deus não estando conosco, que vitória vamos ter? Nem salvação teremos. Isso não afeta só as vitórias diárias que temos que ter, mas afeta a vitória final, que é a nossa salvação eterna. Ouvi, vinde bendito de meu Pai. Olha o que ele fala, versículo 13. Levanta-te, pois, santifica o povo. Proclamarás, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Deus de Israel. O anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã, ao raiar do dia, por tribos. E a tribo que houver determinado se apresentará por clãs. E o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias. E a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com objeto, com o objeto. Não tem problema nenhum, objeto. Tá aqui, Bíblia King James. Tá? Bíblia King James. Designado, apresentará por família, e a família, o Eterno houver apontado, virá à frente um homem de cada vez. Versículo 15. Enfim, aquele que for pego com objeto sob anátema será queimado no fogo, com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Tá certo? Aí fizeram o que o Senhor mandou. Separaram o povo, colocaram por clã, mandou vir cada um de uma família, e foi apontado a família de Acã. E o que foi encontrado lá? Tá? Vamos ver aqui. Versículo 18. Então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto, tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Ele pegou uma capa. Ele achou um tecido bonito. Olha aí. Que tecido lindo. Que tecido bom. Olha, dá uma boa calça, dá uma boa blusa, né? Dá um bom casaco. Eu vou levar esse pano. Eu vou levar também essas moedas de prata aqui. E aquela capa, aquele tecido, foi a destruição de Acã, porque foi morto ele e a sua família. Mas você vai no capítulo 8, quando tirou o anátema, eles vão lá no povo de Ai e tem vitória. O Senhor falou: enquanto o anátema estiver com vocês, não guerrearei com vocês. Pode continuar lendo aí. Mas se tirar o anátema, eu serei convosco e lhes darei vitória. Foi tirado o anátema e eles alcançaram vitória. Se você tirar o anátema, você vai alcançar a vitória. Pastor, mas uma roupa era uma capa. Era uma capa. Eram moedas de prata também. Ah, não! Mas o problema não estava na capa, pastor. O problema estava com que ele roubou. O problema foi que ele roubou. Queridos, fala uma coisa dessas. Ele cometeu alguns pecados. Porque o Senhor lá no início, olha só, vou voltar aqui, olha só. Ó, versículo 10, presta atenção. Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto. Presta atenção, versículo 10, versículo 11 agora. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema. Tá certo? Tomou do que era anátema. E até furtou.
Então o Senhor fala de duas coisas distintas, de anátema e de furto. Eles pegaram o anátema e até furtou. Se o anátema fosse somente fosse o furto, não o objeto, não precisava o Senhor falar, pegou do anátema e até furtou. Então eles cometeram dois pecados. Pegou o que era consagrado a ídolos, tá certo? E também roubou. Por conta daquilo ali, o povo não alcançou vitória. Por conta daquilo ali, não lograram o êxito do que estavam fazendo. E o Senhor, ele fala bem claro, se tirar, eu sou com vocês. Se não tirar, eu não estou com vocês. Se tirar, tem vitória. Se não tirar, é derrota. Se tirar, cai a maldição. Se não tirar, permanece malditos. Aí diz para mim, é importante falar de anátema? Eu nem comecei a falar. Mas é importante sim ou não? Que horas tem? 10h20. Ih, que bênção. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Sim, irmãos, desenhos consagrados, né? Aqui a marca tal é, a marca tal é, a marca tal é. Eu não vou aqui falar de todas as marcas. Faz uma oração sincera, consagra a tua vida a Deus. Consagra a tua vida a Deus e santifica. E faz uma oração dentro da tua casa. Fala, Senhor, tudo na minha casa que não provém de ti me incomoda. Tu vai ver que lenha que vai ser. Tu vai pegar a roupa, teu coração vai fechar, tu vai sentir ânsia de vômito quando chegar perto de alguma coisa. É o Senhor mostrando para você. Ah, mas foi a minha mãe que me deu. Mas foi o Senhor que morreu por você, obedeça o Senhor. Foi o meu pai que me deu. Mas foi o Senhor que morreu por você, obedeça ao Senhor. Ah, não, isso aqui foi minha irmã que me deu. Querido, joga tudo fora, porque eles não podem te dar a salvação. Só quem pode te dar a salvação é Jesus Cristo. E tem pessoa que foi com pena de jogar fora, porque foi caro, porque é de marca. Só tem uma marca que vale para mim. É a marca da cruz. Não adianta nem passar para outro, porque se não serve para você... Não pode passar para outro. A gente falou, né, André? O Senhor fala para destruir. É cerezo, não é terceira. Aqui no anátema foram queimados tudo, foram destruídos, foi queimado. Foi queimado. Tem a Barbie sereia. Tem. O que é a sereia? Sereia é a manjá. Entendeu? Manjá, Dagon. Né? A Elder Dagon entendeu? E a pessoa tem. Não tem problema nenhum. Né? Não pesquisei a fundo, mas diz que a história da Barbie foi uma prostituta, né? Que ganhou tanto dinheiro com a beleza dela, que ela ficou rica, viveu numa sociedade, foi morar em Beverly Hills, aí casou com um homem muito rico, mas ela foi encontrada na prostituição. E ela foi morar em Beverly Hills e ficou ricaça. Então isso né? Segundo o que falam, não eu mesmo. Não... Hello Kitty já é claro mesmo, que foi sacrifício. Hello Kitty foi sacrifício. A própria criadora da Hello Kitty se converteu lá na frente e ela mesma falou. Mas aí já tinha sido patenteado por uma outra empresa, ela não podia fazer. Mas ela foi e disse a verdade. Mas as pessoas têm Hello Kitty, a Baby Boob. É Baby Boob o nome? Baby Boob, né? Que é a menina de cabaré. As pessoas têm o adesivozinho da Baby Boob, a bonequinha da Baby Boob, é Boob, Boob, sei lá. E gosta, né? Pastor. Isso aí. Oi. Atos 19, 18 e 19, hein? Sim. Atos 18 e 19, irmãos. 19, 18 e 19. Atos 19, 18 e 19. É que tem muitos textos que eu vou apresentar para os irmãos. Mas tem um aqui em particular que... Esse aqui vai ser... Atos 19... 18 e 19. Atos 19, irmão. 19, verso 18 e 19. O valor que eles queimaram. Sim. Boa. Amém? Diz assim: muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas.
Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. 30. O valor dos livros que foram queimados equivalia a 50.000 moedas de prata. Ou seja, era um valor milionário. Naquela época, só quem tinha livro era muito caro. Livro naquela época era caríssimo. Só para quem tinha. Né? Só para quem tinha muito dinheiro. Então, equivalia a milhões. E foi queimado. Porque houve uma conversão verdadeira. Quando há uma conversão verdadeira, quando Cristo toma conta do coração, da mente, toma conta por completo, o único valor que passa a ter nas nossas vidas é Cristo. Todo o restante perde valor. E a pessoa que ela não consegue se desprender do anátema porque foi caro, porque o tênis é bonito, porque a roupa é bonita, porque aquela marca é bonita, é porque ela não se converteu verdadeiramente. É porque aquela marca tem mais valor para ela do que a marca da cruz. Porque a marca dos cravos na mão de Jesus, para mim, a única marca que tem valor são as marcas da cruz. Todo o restante, para mim, não é. Aí as pessoas vão falando também, né? Igual tem um pai de santo, acho que é tio Chico o nome, que ele fala que ele fez o pacto da Chevrolet, né? Que ele fez o pacto disso. Você sabe quantos anos existe a Chevrolet? Porque aquela marca é chegando, não sei o quê, o demônio falando, chegando, ele fala o que significa a marca Chevrolet. Aí tu pesquisa sobre o Chevrolet. Eu fui pesquisar. É o sobrenome de quem criou a marca. É igual a Ford também. É o Henry Ford, né? Ford, a Citroën, André Citroën. André Citroën. Ah, porque aqui a Hyundai é uma marca satânica. Não, são dois irmãos, que o sobrenome deles aqui é Hyundai. Então, um montou a Hyundai, é uma empresa só, então se separaram. Tanto que eu sou mecânico, eu sei disso, né? A mesma mecânica que aborda os carros daqui é a mesma que aborda os carros da Hyundai. Então, são sobrenomes das pessoas. Então, também você não vai criar uma neurose, né? E você vai ver aí, né? Em tudo que vão falar. Porque simplesmente as pessoas pegam e colocam as marcas na internet e diz que é consagrado. Não cabe você pesquisar. Mas a melhor coisa é joelho no chão. Melhor coisa é joelho no chão. É joelho no chão. Tem que dobrar o joelho no chão, você tem que clamar ao Senhor e pedir ao Senhor para revelar o oculto escondido. Porque Jeremias 33:3 me ensina dessa maneira. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes, mas que eu, Senhor, sei. Então, se tem alguém que sabe que tem coisa oculta ali, é o Senhor e ele vai revelar. A questão é ele ser consultado para isso. Se você consultar o Senhor para te orientar nisso, o Senhor lhe orientará. Certamente o Senhor vai lhe orientar. Né? Então, amados irmãos, eu espero que eu esteja, de alguma maneira, nessa palavra introdutória sobre anátema, que isso é uma introdução, eu possa estar abrindo a sua mente. Né? A palavra fala, né, que quem quiser a sua vida nessa terra, perdê-la-á. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Será que só tem marcas de roupa consagrada? Será que não tem nenhum cristão, nenhuma cristã, nenhum servo do Senhor, serva do Senhor, que fabrica roupa? Será que não tem aquela pessoa que ela pode até ter a religião dela, mas ela tem por tradição, ela não conheceu a verdade, mas que ela é honesta, ela é trabalhadora? Nós temos parentes assim. Você tem parente aí católico, espírita, né? Você tem parentes aí que são pessoas honestíssimas, que fazem suas coisas para vender, e ela não pega e oferece lá para vender. Mas existem pessoas que oferecem para vender. Poxa, existiu uma vez na igreja, nós tivemos tanta experiência lá, um demônio manifestou naquela igreja. E o outro pastor que me auxiliava, né, o pastor Júlio na época, né, estava orando e o demônio não saía de maneira nenhuma. Não saía. Orava e não saía aquele demônio. Mas o Senhor quis dar uma experiência. O pastor Júlio, com muita sabedoria, ele para, pensa e leva o pensamento a Deus. Fala, Senhor, o que está acontecendo? Aonde esse demônio está oculto que ele não quer sair? O Senhor falou que o pastor Júlio está no cordão dela.
Pastor Júlio foi lá, tirou o cordão. Quando tirou o cordão, a mulher caiu e levantou liberta. O demônio estava no cordão. Ele perguntou para aquela irmã, da onde veio esse cordão? O demônio estava nesse cordão. Sabe o que ela falou? Eu comprei na feira. Eu achei legal e comprei na feira. Igual as pessoas costumam comprar muito, né? Aquelas coisinhas de couro, tal, dessa cultura hippie. Dessa cultura hippie. Vai estudar sobre a cultura hippie. Vai estudar. Vai ver a origem. Vai ver. Envolve Bob Marley. Raul Seixas era um grande pregador. Envolve droga, maconha. Entendeu? Naturalismo, que Deus está na árvore, Deus está na natureza. E você vê um monte de crente que passa lá, acha bonitinho, né? Aí bota os negocinhos com os búzios, né? Aí bota as pulseirinhas de couro, aquelas coisas todas, mas aquilo ali sustenta a sua cultura hippie. É daquela maneira que eles sustentam, daquela maneira que eles compram suas drogas. Pessoas boníssimas. Conversa com eles, ó. Mas existe uma cultura por trás daquilo, existe um ocultismo por trás daquilo. E as pessoas acham aquilo normal. Mas o demônio estava num cordão que a irmã comprou na feira. Era um cordão com a cordinha preta com uma pedra. Ela comprou na feira. Mas por que aquele demônio estava ali atrás? Porque foi oferecido alguma cultura. Existia um ocultismo por trás daquilo. Entendeu? Então, irmãos, a coisa ela é séria demais. O mundo jaz no maligno, mas na sua casa você pode ter paz. O mundo jaz no maligno, mas no seu coração você pode ter paz. Mas você não terá paz se tiver altares satânicos dentro da sua casa. Quando algo é oferecido a um ídolo, é oferecido a um demônio. E aquele demônio, vamos supor que essa xícara aqui, ela tenha sido oferecida a uma entidade. No momento que eu pego essa xícara e coloco dentro da minha casa, aquela entidade a qual foi oferecida essa xícara, entra junto. A porta de entrada para aquela entidade foi o produto que foi oferecido a ela. Então você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Entendeu? Foi um tecido, uma vez um vestido bonitinho de criança. A irmã, pastor, olha o que Deus me revelou. Olha o que está dentro da minha casa. Quando pegamos ali a estampa do vestido, a estampa de homem, a estampa bonita, linda. Mas quando você trazia de perto, a estampa era um monte de demônios. Aí vamos lá. A pessoa vai fazer uma estampa de um tecido. Coloca uns riscos bonitos, né? As coisas lindas, colorido. Aí quando você chega de perto, tem um monte de demônio. Foi por acaso? Acho que foi estampa de criança, que o cara mostrou que era uma relação... Então, de criança. Era um desenho, aí quando virava assim, via que era... Né? Pornográfico. Então, eu vi algo assim também. Então quer dizer, foi por acaso? Você acha que foi por acaso? Não foi por acaso. As coisas subliminares vão entrando. Aí tu vê crianças aí, ó, 12 anos de idade, com um desejo sexual. 13 anos de idade, aquela necessidade de namorar, que desobedece pai, mãe, vai namorar, né? Engravida com 13, 14 anos de idade. É um desejo sexual desenfreado. Por quê? Porque a sedução está entrando pela televisão, a sedução está entrando pelos filmes. E nem roupa você acha mais de criança direito, decente, porque a criança não cheia. Não é difícil. É tudo roupa, é tudo roupa de molde do adulto. Aí você vê criancinha aí que está desenvolvendo o corpo com 10 anos de idade, já começa a brotar peitinho e tudo, aí já bota uma roupa bem apertadinha, bota uma saia bem apertadinha, um shortinho já cravado, para despertar a sensualidade. Isso aumenta o quê? Pedofilia, um monte de coisa. Pode falar só um pouquinho alto para os irmãos. O Senhor nos exorta a sermos santos, Sim, correto? sim. Santo significa ser separado. Separado. E ser separado significa ter ruptura total. Não tem meio termo. Você não consegue separar uma folha do caderno se você não arrancá-la do ar. Exatamente. Se ficar, enquanto a igreja ficar permitindo que anátemas fique conjunto com a igreja, a gente não vai ter vitória. A salvação, entendo que ela é individual, mas a perdição é coletiva. Sim. Por isso que há muita igreja que não consegue prosperar, porque nós somos um só corpo. Quando Paulo ensina lá que nós somos um só corpo e Cristo é o cabeça, ora, se uma parte, um membro do meu corpo está doente, está defeituoso,
todo o corpo vai sentir Todo o isso. corpo vai sentir. Você dá uma topada no dedo, o corpo todo. Todo o corpo estremece se você sente. Puxa o mundo. no Ou caso. você separa o anátema, mas faz parte do meu corpo. Se dentro do teu corpo há algo, há uma verruga, há um tumor, se você não tirar, que não era para estar ali, se você não tirar, ele vai apodrecer Sim. no restante. Exatamente. Ou você toma a posição de ser realmente separado, e entenda que ser santo é ser separado, e ser separado é a ruptura total, ou não adianta, você vai ficar cocheando. Chama de radicalismo. Chama de radicalismo. Mas Mas tem é que que ser. tá. Mas eu sou radical. Pascal fala isso. Porque a palavra radical é o que vem da raiz. Agora a palavra santo, o irmão trouxe aqui, né? É um desligamento. A palavra santo é cortado e separado. Tem que haver uma separação. Porque ele falou, é arrancar a página de um caderno, você separou. Mas se a palavra santo é cortado e separado, eu tenho que me separar do quê? Do anátema. Porque enquanto tiver o anátema conosco, o Senhor não vai estar. Quanto vale a tua salvação? Quanto vale a tua paz? Para quê? Para alimentar uma vaidade, de mostrar para alguém que você tem uma marca cara? Né? Tem aí Fênix, né? A Fênix, né? A Fênix é aquilo que surge do abismo. O espírito que surge do abismo. Quem é que sai do abismo? Satanás. Tem crente que gosta de ter em casa aqueles, biscuit o nome, né? Aqueles anjinhos de biscuit. Os anjinhos com asinha de biscuit, né? Aquelas coisas todas. É anátema. Que esse pastor é um anjo. É anátema. Porque se você pegar Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, Deuteronômio 5, repete. Êxodo 20 fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, ó. Em cima nos céus. O anjo está onde? Nem debaixo da terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurves, não adore, não lhe preste culto. Pastor, mas eu não me encurvo, eu não adoro, não presto culto. A primeira coisa que ele fala é para não fazer. Aí tem coisinha de anjinho, né? Casa, tal, adesivo com anjinho. Aí tem os biscoizinhos de anjinho. Anátema. Por que anátema? Porque o Senhor condena. Porque a palavra ela condena. Porque a palavra condena. Nesse caso aí, pode não estar oferecido. Mas se torna anátema porque a palavra ela condena. Tem pessoas que não têm nenhuma imagem de escultura. Tem pessoa que não tem nada consagrado a demônios em sua casa, mas ela carrega o anátema dentro do seu coração. Que é um comportamento, que é um sentimento contrário à palavra do Senhor. Se torna também um anátema, se torna também uma maldição. Então, há muito a se falar sobre os anátemas. Muita coisa a se falar. Né? Não são poucas coisas, e eu vou falar. Custe o que custar, doa a quem doer. Né? O servo do Senhor, né? Ele tem que ter uma identidade. E a nossa identidade é o Espírito Santo de Deus. O nosso DNA é o sangue de Cristo. Tem que mudar. Por que meu cabelo tem que ser igual ao do mundo? Por que tem que ser os penteadinhos, né? Tal, igual ao do mundo? Por que tem que ser? Por que a minha roupa tem que ser igual ao do mundo? Por que o decote tem que ser igual ao do mundo? Por que as roupinhas dos homens tem que ser tudo coladinho igual ao do mundo? Por que a sobrancelha dos homens tem que ser agora dentro da igreja igual ao do mundo, né? Além de fazer a sobrancelha, ainda dá aqueles cortezinhos, tem que ser igual ao do mundo. O cabelo tem que ser igual ao do mundo, tem que ter os risquinhos, tem que ter... Por que tem que ser igual ao do mundo? Por que as unhas das irmãs tem que ser igual ao do mundo? Se fosse igual ao do mundo, tudo bem, mas parece uma bruxa. Tá desse tamanho. Só falta... Só falta isso, que é um troço gigante. Vai buscar a origem disso. Vai buscar a origem. Agora tá na moda. Cabelo roxo, cabelo verde, cabelo rosa. Por que tem que ser igual ao mundo? Por que as pessoas não acham bonito o Espírito Santo de Deus? Por que as pessoas não acham lindas as coisas que vêm do céu? Por quê? Se a palavra fala, não amo o mundo, nem o que no mundo há. Minha filha tem uma unha linda que Deus deu para ela, vê se não é linda. Uma unha linda.
Aí íamos fazer uma viagem, foi fazer a unha não sei aonde. No outro dia, quando eu bati o olho, o que ela fez? Não, fizeram. Aquela unha de acrigel, quando eu olhei, eu gelei. Aquilo veio da ponta do cabelo, que foi me gelando assim. Falei, Sara, o que é isso? Não, papai, eu fui lá e... A moça fez, minha filha, você tem uma unha tão bonita que Deus te deu. Expliquei para ela, à luz da escritura. Ela entendeu. Foi lá arrancar, não foi fácil. Só depois que cola, mas arrancou. Olhando a sua unha hoje, bebê, olhando a sua unha hoje, você se arrepende? Qual é mais bonita, essa ou aquela? Essa. Expliquei para ela. Mas na hora, eu falei, não. Minha filha não vai ser contaminada pelo mundo, não. Mas não vai ser mesmo. Expliquei para ela, graças a Deus, a uma servinha foi lá e... Entendeu? Mas vamos supor que a pessoa não tenha unha. Aconteceu um problema, não tem, está lá no sabugo. Pecado ela fazer? Acredito que não. Mas tenta fazer o mais natural possível. Vai fazer aquele troço, né? Rapaz, coisa horrível. Meu Deus do céu. E agora tá por tudo agora. Tem umas que faz curva. A moda é igual de gato mesmo. É, faz ponta. Gente, pelo amor de Deus, o sangue de Cristo tem poder. Aonde vai parar isso? Fala pra mim. Aí eu vi lá, né, o encontro das irmãs. Coisa linda demais. Meu Deus do céu. Você viu as irmãs tudo vestidinha ali? Coisa linda. Você viu aquilo ali? Você não vê aquilo no mundo. A palavra fala que quando Daniel passava na rua, falava, esse Daniel tem um espírito excelente. Quando Pedro falou que não estava com Cristo, ele falou, você estava sim. Você é um deles. A sua fala te condena. Ele falava diferente. Tem que falar diferente. Tem que pensar diferente. Tem que se vestir diferente. A gente vê filmes que a gente ri das coisas que está no filme, que a gente não gostaria que nossos filhos fossem. A gente ri de coisas lá no filme, né? Tem lá uma cena lá de homem com homem lá no filme. E geralmente quando a cena de homem com homem é engraçada, todo mundo ri, mas você não gostaria que fosse seu filho. Seu filho você não quer que seja, sua filha você não quer que seja. Mas você vê no filme e você acha graça. O que acontece com os pais hoje, que o pai não quer dar um abraço no filho, ele não quer dedicar um tempo ao filho. Deita aqui no meu colo, senta aqui no colo do papai, da mamãe, como é que foi o dia, como é que foi, deixa eu fazer um trabalhinho com você, vamos brincar um pouco, vamos se divertir um pouco. Os pais não querem fazer isso. Aí ele bota lá um computador, um celular na mão do filho, ou uma net dessa aí da vida, e que o filho fica o dia todo vendo desenho, você não sabe o que o filho vê, não sabe o que o filho acessa. Aí daqui a pouco o filho começa a se vestir de preto, o filho começa a cortar os braços todo, né? Aí começa a raspar um lado da cabeça, começa a não falar mais com ninguém, começa a ter comportamento satânico. Fala, meu Deus, o que foi meu filho? Eu sou uma serva, eu sou um servo. Mas você não foi pai e mãe. E falhou como servo e serva, achando que é, mas falhou, não sendo pai, não sendo mãe. E Satanás entrou de forma subliminar na mente e no coração dos seus filhos, criou um altar no coração deles, e estão eles aprisionados agora. Porque o pai não fiscalizou. Porque o pai não olhou. Porque a mãe não fiscalizou, porque a mãe não olhou. Aqui eu olho tudo. A minha filha vai fazer 14 anos de idade, né? Ela não é muito de celular, ela não é agarrada a um celular, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ela está no celular, eu falo, tá vendo o quê? Tá conversando com quem? Não é, bebê? Ela não vai, tá aqui, ó. A senha do celular dela eu sei. Como ela sabe o meu também. Então é assim, é dessa maneira que tem que ser feito. Porque a responsabilidade ela é sua. Amém? Eu vou encerrar por aqui, nesse aula introdutória, né? Ela foi uma aula de introdução para muitos assuntos que eu vou falar acerca de anátemas. Se quiseres ouvir, comerás o bem dessa terra. Se não quiser ouvir, de mim Deus não vai cobrar. Oi, amor. Ah, não tem problema não. A Disney, tão bonitinho, meus filhos têm tanta coisa da Disney. Olha, mas se levantaram contra mim na igreja de tal maneira. Eu fui atropelado por um rolo compressor. Aí me vai na igreja uma senhora com um casaco da Mini. Bonito, lindo o casaco rosa da Mini. Tá no YouTube isso aí. Aí no culto, eu apontei para ela e falei, minha irmã, esse casaco é anátema.
Isso tem uma maldição nesse casaco. Quando eu apontei, o que você acha que aconteceu com a moça? O que vocês acham que aconteceu? Manifestou na hora. E quando manifestou, o demônio falou, não tira o casaco é meu! E não queria deixar tirar o casaco. Mas ela escolheu Jesus. Tanto ela quanto a família falou, não, tira o casaco. Pode tirar o casaco. Quem deu foi a nora, com carinho, mas a nora não sabia. Acho que também é crente. Não sabia, mas ele ficou sabendo. Mas manifestou na hora. Mas a pessoa acha que pode ver Disney. Ela acha que pode ter o boneco da Disney. Que ela pode ir na Disney, mas o demônio manifestou lá. E me chama na tua casa aí com as coisas todas da Disney. Deixa eu levantar a mão e botar na tua cabeça. E vamos ver se o que está ali consagrado vai manifestar em você. Pode ir, nós vamos aí. E o meu Deus vai mostrar que isso é verdade. Amém? Então, amados irmãos, o Senhor está revelando. Jesus está voltando. Se é o Senhor, serviu. Se é o diabo, serviu. Se você quer servir o diabo, se você não quer dar ouvidos ao que a palavra está dizendo, não perca o teu tempo indo para a igreja, não. Porque se você vai para a igreja, mas você continua fazendo as coisas que desagradam ao Senhor, a tua ida lá é em vão. Não adianta posar lá de cantor, de cantora. Não adianta posar de filho de pastor, de filha de pastor, né? De esposa de pastor, de nora de pastor, né? Não adianta posar. Se você não se converteu aqui dentro, se a sua vida dentro de casa não é uma vida cristã, se a sua vida fora da igreja não é uma vida cristã, de nada vale, não adianta nada. Ao partir dessa terra baixará ao inferno. Então, tá aí, se vocês acham que está vindo algo da parte de Deus naquilo que está sendo falado, domingo que vem conecta de novo aí que a gente vai continuar falando. Mas se vocês acharem que não, amém. Descarta aí. Assiste o que vocês quiserem assistir, veja o que vocês quiserem ver. Mas eu estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus me incomodou para falar. Porque no momento que sai o anátema, entra Cristo. Entra a luz, e a luz te dá sabedoria, te dá direção,